para então, se nós outros lermos uma porção da palavra do Senhor, amém? 1 de Samuel, capítulo 17, e no versículo 1, os que encontraram, diga glórias a Deus. Que linda igreja, diz assim, o tema da mensagem, o texto, antes dos contextos, vai dizer, Davi mata a Golias. Os filisteus juntaram-se seus exércitos para a guerra e se congregaram em Socó, que é de Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Danim. Também Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam em vale de Ela. E se puseram em ordem de batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam sobre um monte em um lado, e Israel estava sobre outro monte ao outro lado, e ele vale entre eles. Saiu então-se dele acampamento de los filisteus um paladino, ele qual se chamava Goliate de Gate, e tinha de altura 6 codos e 1 palmo, e traía um casco de bronze em sua cabeça, e se levava uma cota de malha, e era do peso de ela de cota 5.000 ciclos de bronze, pesado, hein? Sobre suas pernas traía grebas de bronze e jabalina de bronze entre seus ombros. E esta sua lança era como um rodilho de telhar. E tinha el hierro de sua lança 600 ciclos de hierro. E iba su escudeiro delante dele. E se parou e deu vozes a los esquadrões de Israel, dizendo-lhes, para que os habéis puesto em ordem de batalha? Não sois eu el filisteu, e vosotros os servos de Saul? Escolhede entre vosotros um homem que venga contra mim. E se ele puder pelear comigo e me vencerem, nós outros seremos vossos servos. E se eu puder mais que ele e lo venciere, vós outros sereis nossos servos e nos servireis. Anadiou ele filisteu, hoje eu desafiado ao acampamento de Israel, dá-me um homem que peleie comigo. Versículo 11 e 12 para terminar. Oyendo Saul e todo Israel estas palavras, diga estas palavras, del filisteu, se turbaram e tiveram grande medo. Basta aí. Levanta a Santa Bíblia para o céu. Senhor nosso Deus, Padre, Senhor, esta é a revelação da palavra para o dia de hoje. Revela-te, Senhor, porque nós te servimos, te adoramos e aqui queremos escutar sua voz. Espírito Santo se revela a esta igreja para a honra e a glória do Deus Padre, Deus Hijo e do Deus Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Toma os assentos, povo de Deus. Toma os assentos. Glorifica o Senhor. Alabado o nome do Senhor. Senhores e senhoras, estamos aqui e lemos na passagem bíblica que nos habla acerca do passado, de uma história, na qual nos diz que o povo de Deus estava em uma grande ameaça. Nos dias de Saul, a Bíblia nos menciona que teria um gigante por nome de Golias.
Não era 3, não era 4, não era 5. Apenas um homem. E esse homem não era qualquer um diante dos óculos de Saul, de los exércitos. Para eles era um homem que ponia medos. Como era a situação de Saul, como era a situação de los homens de guerras. A Bíblia vai dizer que estes homens estavam numa grande batalha, pelo que sem êxito. Imagina vocês, alguém que se levanta e começa a poner medo. Imagina você, alguém que você mira para ele pela sua própria cara, você vai ter um pavor. Imagina você como é o cidadão, como é a pessoa diante dos problemas. Problemas existem, porque não pode existir e ter homens e mulheres fracassados. Saul e seus exércitos estavam mirando pela aparência. Saul e seus soldados estavam mirando mais para o que tinha Golias, de sua força física, de suas próprias armas, de seu próprio aparato que estava em seu corpo. Pelo que entendemos que Saul já não mirava mais para as virtudes e o poder de seu Deus. Satanás tem essas estratégias. O inimigo, de pronto, ele quer te poner medo. O inimigo de pronto quer te assustar. O inimigo, na verdade, está ponendo medo na sociedade. Na verdade, o inimigo está ponendo pavor entre os homens, autoridades e aéreas. Pelo que aqueles que confiam em Deus, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que creem em Deus, pode ser o tamanho que seja, pode ser quem seja, mas ele sabe que sua proteção, que sua confiança está no Deus Todo-Poderoso, e é somente Ele que pode nos dar esta força e esta virtude. E esse nome. Sabe qual é o problema de Saul neste momento? Saul vai juntar os melhores lutadores, os melhores soldados. Saul não vai ter aquela confiança de poner em primeiro lugar o Deus de Israel. O problema de Saul não era a quantidade, quizá que era pouca, de soldados, ou seja, uma quantidade também elevada. Pelo que o problema de Saul vai confiar mais na arma, Saul vai confiar mais nos aparatos, Saul vai confiar mais no homem, mas a quantidade, e Saul vai parar de confiar nele, Senhor. Nós estamos vivendo os momentos das crises, estamos vivendo os momentos das guerras, estamos vivendo os momentos de dificuldade em todas as áreas desta vida. Nós temos os demônios, nós temos as pragas, nós temos as mortandades, nós temos as leis. Nós temos os homens malos, nós temos uma sociedade fracassada, nós temos pessoas desanimadas, senhores e senhora, e aonde nós temos ponendo a nossa confiança? Para quem nós estamos vendo? Se nós estamos mirando para esse mundo igualito ao mundo, nós vamos quedar fracassados, desanimados, com medo até mesmo de dormir com a luz apagada. Pelo que se nós outros estamos confiando em Deus, nós não vamos ser fracassados, e Satanás não poderá parar a nossa vida. Esse nome não é essa quantidade, não é o lugar que nos faz diferente. A diferença que acha em nossa vida é quem está com nós outros. E esse nome, porque se você guarda, mientras Moisés entrou, Moisés, quando vai entrar nas terras de Faraó para livrar o povo da escravidão, ele entrou com quantos? Com 10.000? Com o exército? Não. Moisés entrou solo para quitar o povo das mãos de Faraó, sim ou não? E como que ele entra? Como que ele predica
há uma autoridade. Como que ele entra naquelas terras do Egito e quita todo aquele povo? Porque Moisés não entrou solo. Moisés, Deus estava com ele. Esta é nossa maior seguridade. Esta é a maior seguridade do povo. É quando Deus está com eles. E esse nome, por que José, quando é vendido, não deixou ser dominado e tampouco foi fracassado, porque de tudo isto o que vale é essa confiança no Deus poderoso. A confiança nos acerca do Senhor, a confiança nos acerca da paz, da alegria, da felicidade e da proteção divina do Senhor. E esse nome, Saul, sem confiança, sem ânimo, e um grande homem ponia medo sobre ele e sobre seus exércitos. Pero que a história vai cambiar. O pavor, o medo, o assombro, segundo as escrituras, o escritor vai dizer que por 40 dias, por 40 noites, a história era a mesma. O medo era o mesmo e cada dia aumentava. O pavor tomava conta daquelas pessoas. Saul, quando legava no vale, entre um vale e uma montanha, outro vale e outra montanha, ou seja, de um vale e uma montanha, estava Saul e seus exércitos. Do outro lado estava os filisteus, estava ali o Goliates. E a cada dia que despertava Saul se frustrava. Saul tentava, Saul buscava uma maneira de entrar e lutar, pelo que o medo, o pavor, o espanto tomava conta desses homens. E esse nome, o medo e o pavor, tem tomado conta da sociedade. Quantas pessoas estão tratando o medo com medicamentos? Quantas pessoas estão tratando o pavor com tratamentos humanos? Mas o único tratamento que nos vigora, que nos levanta, que nos leva de força, de sabedoria, de graça, é quando nós temos Deus em nossas vidas. E esse nome, Saul já não pôs mais a Deus à frente. Saul já não podia mais aquela confiança de dizer: eu vou em nome de Jeová. E a cada dia o gigante prevalecia. A cada dia o inimigo se levantava. A cada momento o pavor, o medo invadia, llenava aquelas pessoas. E o que vale nós termos os nomes de servidores de Deus e sem Deus em nossas vidas. Assim estava Saul. Sabe qual era o momento ali? Momento de constrangimento, momento de vergonha, a ponto do próprio gigante dizer: nós vamos aqui fazer um acordo. Não há acordo com esse mundo, não há acordo com Satanás. Nós temos que entender que nós somos servos e servas do Senhor. E venga que venga o tamanho do exército, venga o que venga sobre esta terra, nunca deixe de poner a confiança em Deus, absolutamente confiando no Deus de Davi. Não sei como está a tua história. Sabe que o inimigo está buscando envergonhar teu matrimônio. Não sei como está a tua casa, teus hijos, tua vida, teus projetos, não sei. Sabe que o inimigo está envergonhando a tua casa, que
sabe que o inimigo está envergonhando a criação de teus hijos, que sabe que o inimigo está envergonhando tu nome aí fora. Mas oiga uma coisa: aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm confiança nele, Senhor, tu não serás envergonhada, tu não serás envergonhado. O nome de Jeová será glorificado em tua história. E esse nome, quantos cristianos estão sendo envergonhados? Se levantam os inimigos, se levantam as crises, se levantam as enfermidades, se levantam os problemas. Quantas pessoas preferem dar dinheiro à medicina, pagar uma autoridade, pagar o homem, confiar no homem, pelo que o Senhor te amou, não tem envergonhar ele. Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Jeová. Não envergonhe o Evangelho, irmã, dentro da tua casa. Confia no Senhor. E esse Goliatas do adultério, esse Goliatas da mentira, esse Goliatas do vício, ele vai cair por terra, porque tu não és qualquer um, tu és servo e serva do Deus poderoso. E esse nome, que vergonha! Saul, o rei, Saul, autoridade, os exércitos dos homens de linhagem de Deus, pelo que ahorita estavam com medo. Senhores e senhoras, tu não és um fracassado, tu não és uma fracassada. O que você tem que fazer é confiar nesse Deus que está contigo. Ele não te deixou, ele não te abandonou. Não deixa o inimigo prevalecer contra tus hijos. Glorifica o nome de Deus na tua família. E esse nome, Saul desanimado, os soldados fracassados, tudo por causa do homem, tudo por causa de uma pessoa que tinha seus 2 metros e tanto de altura. Senhores e senhoras, qual é o inimigo que está delante de ti? Que sabe que você está dizendo: pastor, o médico já me deu tantas receitas, esse gigante vai cair por terra. Que sabe que você diz: pastor, as deudas são gigantes, minhas deudas têm 5 metros, minha enfermidade tem 10 metros, minha ficha de problema é grande. Mas oiga, nada é mais grande, nada é mais poderoso que o Deus de Israel. Dai glória a Deus por isso. Aleluia. Saul sabia de Deus, mas não pôs a esperança e confiança em Deus. A falta da comunhão com Deus, nos tornamos homens e mulheres fracassadas. A falta da comunhão de Saul com Deus, da presença de Deus, ha sido um líder, desanimados e fracassados. Você sabe que está faltando nesta sociedade, sabe que está faltando neste mundo? Dinheiro as pessoas têm, casa própria as pessoas têm, riqueza as pessoas têm, conhecimento as pessoas têm, sabedoria as pessoas têm, bens materiais as pessoas têm, mas se não tem Deus, elas não têm nada e não estão preparadas para os gigantes desta vida. O Senhor desta manhã quer dizer para a igreja: sem sua presença tu não vai lograr êxito contra tus inimigos. O Senhor está nos mostrando nesta mensagem: sem confiança no Senhor, tu não vai vencer os desafios de ser madre, tu não vai vencer o desafio de ser padre, tu não vai vencer os desafios que vendrá sobre esta terra. Mas aqueles que confiam no Senhor, pode vir 10 mil, 20 mil,
levantar crise, se levantar pandemias, se levantar grandes guerras, mas nossa confiança está no Deus de Israel. Isto é a nossa seguridade. E esse nome, e o próprio gigante Golias vai dizer, o mesmo cenário dos dias de Golias está passando nos nossos dias de hoje. Golias vai dizer uma proposta dizendo a eles: não há homem neste lugar, não há homem para que venha pelear comigo. Não adianta ter homens e mulheres sem confiança em Deus. Não adianta nós termos o conhecimento humano sem o conhecimento de Deus. Não adianta nós formarmos estratégia sem Deus. Não adianta ser uma casa com bem-estar, uma casa com bem material, uma casa sem dinheiro, mas uma casa sem a presença do Senhor, ela está correndo risco de morte. E esse nome que glorifica a Deus esta manhã. Alabado o seu Senhor. O Golias vai propor a Saul, dizendo, no capítulo de número 17, e do versículo de número 9, diz assim: se ele puder pelear comigo e me vencer, vós outros seremos vossos servos. E se eu puder mais que ele e não vencer, vós outros sereis nossos servos, e nós servireis. Assim está o mundo, igreja. Assim há pessoas que não servem a Deus. Por quê? Porque foram vencidos por os inimigos. Esta é a realidade do mundo. Pessoas, você imagina o quê? Por que a pessoa é viciada? Porque o vício é vencido a eles. Por que a pessoa se prostitui? Porque a prostituição venceu a eles. Por que existem pessoas drogadas? Eu estive agora em São Paulo há dias atrás, e vocês conhecem que ali em São Paulo, no mero centro de São Paulo, no coração de São Paulo, existe a dita Cracolândia. Eu andava com a minha família, nós fomos para um motel, e quando o táxi vai indo para aquele hotel, e eu confesso a vocês que eu me criei um espanto, porque aquela região do Brás, da Efigênia, Santa Efigênia, irmãos, uma região no coração de São Paulo, é um cartão postal para o mundo. Tinha dezenas e centenas de pessoas perambulando pelas calles, parecendo um zumbi. Quem sabe o que é zumbi? Zumbi é aquelas pessoas que não como morte viva. Meu Deus do céu, assusta. Quando o carro começou a andar na calle, começamos a mirar aquela multidão de pessoas que pareciam mortos vivos, todos dominados por o vício. Pessoas novas, muchachas novas, dominadas pelo vício. Agora perguntamos o que passou. Eles não nasceram assim. O que passa é que nesta caminhada vamos nos deparar com os Golias desta vida.
A realidade é esta: vamos nos deparar com nossos inimigos. Não sei o tamanho deste gigante, pelo que é verdade, existe gigantes, Goliates, que querem vencer a tua vida, que querem fracassar a tua vida, mas nós outros seremos ao exemplo de Davi, que vai ligar para cambiar a história do povo de Jeová. E esse nome, o mundo está assim com medo, o mundo está com pavor, o mundo está inseguro, porque os inimigos estão vencendo eles. E o próprio Goliatas vai dizer: mira, dai-me um para lutar comigo. Se ele me vencer, eu serei seus servidores, porque se eu vencer vocês é que vão nos servir. Esta é a realidade do mundo, repito, é essa a realidade dos nossos dias. O mundo de hoje está sendo vencido, os lares estão sendo vencidos, os matrimônios estão sendo vencidos, os jovens estão sendo vencidos, a sociedade está sendo vencida, os reinos estão sendo vencidos, os grandes reis estão sendo vencidos a nível mundial. Autoridades públicas, pessoas que estão sendo vencidas pelo medo, pelo vício, pela prostituição, pela idolatria, pela escravidão. Mas o Senhor levanta nesta terra, todavia, há homens que não se dobram para o mundo, pero que confiam no Deus de Davi. E esse nome, Goliates, vai dizer: nós vamos lutar. Se nós outros vencermos vocês vão nos servir. Senhores e senhoras, jamais Satanás, jamais bruxaria, jamais echaria, jamais escravidão deste mundo vai lograr vencer aqueles que estão confiantes em Jeová. Não vai vencer. Quando Pedro dá resposta para Jesus, Jesus vai dizer para Pedro, eu já digo essa mensagem outros dias nesse altar, Jesus vai dizer para Pedro que é o princípio da fé da igreja na terra. Jesus vai dizer que as portas dos infernos, dos Hades, não podem prevalecer contra a igreja. Davi é o tipo da igreja, a igreja confiante, a igreja provada, a igreja experimentada, porque Davi, quando liga neste lugar, a Bíblia vai dizer que Davi vai se proponer, Davi vai se dizer assim, ou seja, Davi vai se poner à disposição para lutar contra o gigante. Agora me pergunta, por que, pastor? Porque um homem com Deus faz a diferença. Uma mulher com Deus faz a diferença. E por que, pastor? Não o rei Saul? Por que não os demais soldados? Porque não vale ter armas, não vale ter nome, não vale ter coluna e não ter a presença fundamental do Senhor. E esse nome, e o único Davisito, aquele jovem que foi experimentado no campo das ovelhas de seu padre, Davi vai ligar com aquela ousadia. Davi é o cuidador, Davi é aquele que vai cuidar. Sabe por que Deus vai amar a Davi? Porque Davi tinha aquele amor de cuidar pelas ovelhas. Davi cuidava as ovelhas de seu padre, não deixava leão, não deixava o urso levar. Então, se Deus vai dizer, é esse que eu quero, é esse que eu busco, para que vá cuidar de minhas ovelhas. E esse nome,
você está aqui nesta manhã, quizá você se sente fracassado, desanimado, com medo e frustrado, como estava Saul e seus soldados. Mas o Senhor te prepara nesta manhã para que você se levante, para que você glorifique o nome do Senhor, para que você entre nesse campo de batalha, nesta luta que você está passando, e não salga como derrotado, mas salga como pessoa que glorifique o nome desse Deus. E esse nome é tão feio, irmãos, é tão feio este mundo que estão sofrendo, escravizado por demônios. É tão feio este mundo, um mundo que tem riquezas materiais, mas uma riquezas espirituais. E esse nome, Davi vai mudar a história. Golias vai desafiar dizendo: vocês me servem, hoje eu sirvo você. Jamais aqueles que confiam em Deus vão se dobrar. Você não pode ser escravo do pecado, não pode ser escravo dos demônios, não pode ser escravo deste mundo. Você foi chamado para ser homens e mulheres que vão ser a diferença no mundo tenebroso, nas terras dos gigantes. Você foi chamado para cambiar a história de sua família. E esse nome, e Davi vai ligar, Davi vai desafiar, Davi vai lutar. Davi, um homem, um jovem, solamente, sem armas, sem escudo, sem casco, sem cinturão, mas por dentro deste jovem existia a fé que lhe dava coragem, a coragem de Deus, a força de Deus. É isto que Deus tem para a tua vida nesta manhã. Levanta a mão, glorifica o Deus de Davi. Que linda igreja. Davi vai nos ensinar que não é o que temos, pelo que és quem somos, irmãos. Davi vai nos ensinar que não é a letra, que não é o conhecimento, porque os irmãos de Davi eram soldados experientes em escolas militares. Por isso Saul vai eleger os irmãos de Davi e poner como homens capitães que vão fazer frente àquelas números de soldados. Mas Davi era o jovem que alimentava-se com Deus, era o jovem temeroso, era o jovem zeloso, ou seja, que cuidava, que apacentava. É desse tipo de pessoa que Deus necessita, é desse tipo de pessoa que Deus quer usar. Deus quer usar aqueles que estão com riqueza por dentro, riqueza espiritual. Deus quer usar aqueles que têm a fé pura, que têm a coragem do Espírito Santo. São esses que o Senhor vai usar para lutar e vencer contra os inimigos desta terra. Esta é a tua ferramenta, este é o poder, esta é a ousadia. É isso que nós temos que ter. Estas armas não são carnais, nestas armas não são físicas. A arma do cristiano é crer no Deus soberano, o Deus que tudo pode. E esse nome da glória. Davi é motivado. Davi é incentivado por aquele espírito de graça de Deus que estava em sua vida.
É com a presença de Deus que nós vamos vencer esse mundo. Não adianta nos prepararmos fisicamente, materialmente, gigante, Golias, demônios dessa vida. Não tem medo de armas. Não tem medo de diploma, de certificado. Golias, para terminar a mensagem, Golias vai se equivocar, pensando que Davi era mais um. Quando Davi liga no acampamento, quando Golias vai ver a Davi, vai dizer: irmão, vocês estão de broma comigo? Vocês estão de broma comigo? Ah, esse muchacho aí parece uma donzelita, chaparrito, que é isto? Não há homem para pelear comigo, vocês estão me tratando como um perro. Pelo que se equivocou, Golias não sabia que a história deste muchacho não era qualquer uma, era um jovem lindo de Deus. Assim o diabo se equivoca contigo. Ele está mirando para a tua aparência, está mirando para o fracasso da família, mas Satanás não sabe que por trás dessa mulher, por trás dessa irmã, por trás desse irmão, existe alguém que confia, que tem confiança em Deus, que tem esperança em Deus, que tem um chão de Deus, que tem a ousadia de Deus para lutar contra os inimigos. Termina a mensagem. Davi não vai envergonçar o nome de Deus. Davi não vai envergonçar o nome do povo de Deus. Davi, muito pronto, jovencito, sem armas físicas, mas com autoridade e a fé em Deus, Davi vai entrar na batalha e vai sobressair e vai vencer o inimigo para que o nome de Deus seja exaltado. E esse nome Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar. Não sei o que passa dentro da tua casa, não sei os tamanhos dos gigantes que estão na sua família, pelo que o Senhor ha te chamado neste lugar para te preparar com armas espirituais. O Senhor vai te levantar e o nome de Deus será glorificado em tu casa, será glorificado em tu matrimônio, será glorificado em tus filhos. Não perca essa batalha. Não perca, irmã, não tenha medo, não temas. Afinal, tu não és qualquer um. Davi não era qualquer um. Davi não era qualquer soldado. Davi não era qualquer pessoa. Davi era o jovem que confiava em Jeová. Quem confia em Jeová, levanta a mão e dá glória, e o nome de Deus será glorificado em sua vida. De pé em nome de Jesus. Todos de pé. Alabado o seu nome do Senhor. Você pertence ao exército de Deus. Você não és qualquer uma. Tu és o homem e a mulher que o Senhor te ha elegido para que você seja mais que vencedora. Você foi chamado não para andar com medo, com pavor. Você foi chamado para ser inspirador. Davi, inspirado por Deus, Davi não vai mirar para a aparência, para a altura de Golias. Davi não vai mirar para a espada. Davi não vai mirar para o cinturão. Davi não vai ter medo, porque Davi sabia em quem ele confiava. Eu te hago uma pergunta nesta manhã, senhores e senhoras, jovens presentes, em quem você está confiando? Se você está mirando para o medo deste mundo, o medo vai te vencer. Se você está mirando por fracasso deste mundo, o fracasso também vai te vencer. Oiga, não fomos chamados para ser escravo
Não fomos chamados para servir a outros deuses. Não fomos chamados para envergonhar o nome de Jeová. Nós outros fomos chamados para que o nome de Jeová seja exaltado em nossa história. Ora bacanta. Dai glórias ao Senhor. Deus está levantando aqui nesta manhã soldados para a batalha, para vencer. Levanta a sua mão, diga: Senhor Jesus, prepara-me, Senhor, porque não quero ser escravo, não quero andar como escrava. Senhor, eu quero te servir. Eu quero, Senhor, andar com fé, coragem, ousadia. Senhor, o gigante não vai me vencer. O gigante está derrotado pela palavra. O gigante desta vida está derrotado pelo poder do Evangelho, e eu estou preparada e preparado pelo poder do Espírito Santo. Dai-me essa força, derrama esta unção sobre nós outros para vencermos os inimigos. Alabado o seu nome de Cristo. Oiga, oiga. Você que sente-se fracassado, você que se sente sem força, o pecado está te vencendo, o vício está te vencendo, as coisas da carne estão te vencendo. Você que te sente assim nesta manhã,